não sei mais como é que a gente grava Sherlock. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas. Eu sou o Iago. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do Investigando Sherlock. Aqui no Luago nos livros. E sim, estamos de volta. Olha a cara de pau dos meninos aqui, né? Quase um mês depois estamos vindo aqui continuar esse projeto que já era pra estar quase acabando. Nesse vídeo aqui nós vamos comentar então sobre a nossa leitura de O Cão dos Baskerville, que é o terceiro romance de Sherlock Holmes lançado e ele foi publicado inicialmente em 1902. Isso significa o quê? Que finalmente estamos finalizando o volume 2, o livro azulzinho desse box tão maravilhoso que a gente reuniu pra poder fazer esse projeto. Estamos na metade do projeto, hein? Não quero ver ninguém abandonando a investigação aqui. Era pra já ter acabado, mas vamos comemorar que a gente tá na metade. Eu não sei de vocês, mas até agora, pra mim, esse é o melhor romance do Sherlock Holmes. Em termos de romance, eu preciso concordar. Mas enquanto a gente fala a nossa opinião inteira sobre o livro, vai deixando aí nos comentários o que você achou desse livro. E o que a gente vai ter no Cão dos Baskerville? Lendas urbanas, morte trágica, dor, sofrimento, tragédias. No início do livro, quando o Sir Arthur Conan Doyle começa a contar pra gente qual o crime que a gente vai conhecer aqui, a gente já percebe que essa é uma história bem mais sombria comparadas com as histórias que a gente teve até então. Temos uma morte misteriosa envolvendo um cão demoníaco, aí a gente vê que esse cão é uma lenda urbana dessa família, dos Baskerville, e aparentemente todos os homens dessa família morrem de formas bem trágicas e tudo começou com um cara lá no passado que teve um pacto aí. Como é que é essa história toda? O cara era um pé no saco, um vacilão, fez um pacto com quem não devia e o cão veio julgar a família dele. E eu não sei vocês, mas no início eu já tava achando que o negócio ia ser sobrenatural mesmo. Eu fiquei muito na dúvida no desenvolvimento da história, mas vamos deixar isso pro final. Daqui a pouco eu comento com vocês. Pelas outras histórias do Sherlock Holmes que a gente leu, nós podemos perceber que sempre quando tem um viés sobrenatural ali, o Sherlock na verdade descobre que não era nada daquilo. Era tudo real, de verdade, verdade verdadeira. Mas eu confesso que mesmo assim, no início eu tava com a ponta da dúvida. Será mesmo que não é sobrenatural? Será que esse cão existe? E o desenvolvimento da história é carregado de elementos que deixam a gente muito intrigado. Ao ler O Cão dos Baskerville, eu não conseguia confiar em nada e em ninguém, porque era muita coisa que a gente não tinha justificativa. A bota do Henry que tava assumindo, quem era aquela pessoa que se passou pelo Sherlock, por que o Sherlock deixou o Watson sozinho lá, essa história do cão, como é que ela pode acontecer, como é que pode existir um cachorro que invade a propriedade e depois some assim do nada, e a pessoa morre de susto. O que é isso, gente? O que está acontecendo? Não dá pra confiar nos empregados, não dá pra confiar nos moradores da aldeia, não dá pra confiar em ninguém. Um dos diferenciais desse livro é que a gente tem a separação do Sherlock e do Watson, e boa parte dessa história é o Watson que vai estar contando pra gente, porque ele que vai ficar na casa do Henry por um tempo para analisar ali a cena do crime, ver como é a situação com os empregados também, enquanto Sherlock vai dizer que vai ficar em Londres. Isso pra mim em alguns momentos funcionou bastante, mas em outros nem tanto. Na parte que o Watson tá escrevendo as cartas pro Sherlock pra falar o que tá acontecendo, eu confesso que eu desanimei um pouco. Mas por sorte elas são bem rápidas e logo volta o ritmo da história normalmente. Bem rápidas mais ou menos, né? Porque as cartas estavam pegando um capítulo ali grandezinho aqui, que eu ficava, meu Deus, você não vai parar, moço? O papel tá caro. Engraçado que antes de começar O Cão dos Baskerville, eu falei, poxa, podia ter um crime que o Watson solucionasse, né? Que o Sherlock fosse impedido de investigar, então toda a responsabilidade estava carregada na mão do Watson. E quando eu li O Cão dos Baskerville, meio que aconteceu isso, né? Foi ele que foi o responsável por investigar e ir no campo, né? Como é que fala? A pessoa que vai até lá. Investigador de campo? Acho que é esse o nome. É, acho que sim. Foi ele que foi botar a mão na massa, a cara a tapa. Ele só tava dando satisfações pro Sherlock, falando, ó, tá acontecendo isso, 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 tô suspeitando de não sei quem. Gostei de ver a linha de raciocínio do Watson. Eu acho que um dos grandes pontos positivos desse livro é que ele é muito coeso. Não só a história é muito sombria, mas o tom como ele é contado também. Toda essa situação da casa, que ela é grande, tem poucos empregados, todo mundo ali pode ser suspeito, aí tem um pântano, aí tem um cachorro. Eu acho que todos os elementos dessa história combinam muito bem. Eu acho que amarrar a história com a forma como ela é contada, fica algo muito bom. Ficou muito bom, eu adorei. Com relação a toda essa atmosfera que o Lucas falou, eu senti que a mansão dos Baskerville, os empregados, todo esse clima sombrio me lembrou muito o filme A Mansão Mal Assombrada do Ed Murphy. Então eu tava pronto pras assombrações, pro elemento fantástico. Aí ia ficar cômico, né? Não sei se ia ficar cômico, mas aquela coisa do cemitério escondido na casa, os antepassados, um crime antigo, e eu já tava esperando o espírito do primeiro Baskerville ir lá, conversar sobre a maldição e limpar toda a família. Eu já tava esperando isso. Eu não esperei isso não. Porque esse filme da Mansão Mal Assombrada tem os empregados, e os empregados já estão mortos há muito tempo. E quando esses personagens são introduzidos na história e falam que eles estão com a família há muito tempo, e a gente fica duvidando de todo mundo, eu falei, pronto, estão mortos também, é espírito, e é isso aí, vamos lá pra uma sessão de descarrego, um passezinho, limpar essa casa com um defumador, pra mandar esses espíritos seguir em frente. Olha, gente, como vocês devem imaginar, eu não adivinhei o crime dessa vez, porque eu estava duvidando da existência do cão. Mas eu preciso dizer que existiam alguns elementos ali que eu sabia que eles iam ser importantes. Por exemplo, o Sherlock está sumido e aparecer um ser misterioso,
um segundo ser ali que ninguém sabe quem é, que tá andando escondido, meu Deus, ele é suspeito. Eu falei, é o Sherlock. Porque o Sir Arthur Conan Doyle, ele vai introduzindo essas coisas, e eu não sei se é a minha experiência de leitura que faz isso acontecer, mas quando ele bota isso, eu falo, aqui ó, isso aqui é essencial, isso aqui ele tá botando no texto, porque ele vai dizer alguma coisa lá na frente. E esse personagem misterioso que ele tá dando ênfase aqui é o Sherlock. E dito feito, era o Sherlock. Outro elemento, por exemplo, que eu sabia que ia ser importante pra história, era o pântano, né? Quando o Watson chega lá e o pôneizinho é sugado para dentro do pântano, gente, que dor. E o moço, ali ó, o pônei, ih, afundou, morreu. Eu, gente, salva o pônei! Vê aquele povo que vê alguma coisa ruim acontecendo e filma. E fica, tchau. Aí eu falei, bom, ele tá mostrando que o pântano afunda as pessoas morrem lá, então vai acontecer alguma coisa que o pântano vai ser essencial. Dito e feito, no final, o moço morreu afundado no pântano. E também os empregados, né? Eles não tinham um ar misterioso à toa. Eu sabia que eles tinham algum envolvimento, mas quando a gente foi descobrir, na verdade, era só por causa do irmão da empregada que era um criminoso. E, gente, o jeitinho Sir Arthur Conan Doyle de resolver as coisas, eu não me aguento. Um criminoso, ele mata as pessoas. Ele não pode ficar solto na Inglaterra, porque nós temos cidadãos que pagam impostos. Já sei, vamos mandar para a América do Sul. Eles que se virem lá com ele. Ele não pode ser criminoso aqui na Inglaterra. Na América do Sul, não é problema meu. Eu acho que nessa história, principalmente, o intuito dela não era a gente se surpreender com o final. Porque eu acho que todos os elementos vão se encaixando perfeitamente, de forma que a gente vai descobrindo junto com o Sherlock quem é o culpado. Então eu acho que essa grande revelação de quem era o verdadeiro criminoso não foi uma revelação. Eu acho que também nem precisava ser. Eu gostei de ir adivinhando junto e montando as peças junto. Então eu não vejo isso como um defeito para esse livro. Eu acho que se ele não contasse essas coisas ao longo da narrativa, ela ia acabar ficando muito chata. E o grande mistério do livro, pra mim, é quem é o cão. E eu confesso pra vocês que até o cão aparecer, eu estava duvidando que ele fosse real. Eu falei, o Sir Arthur Conan Doyle vai introduzir sobrenaturalidade aqui, porque não tem explicação um cão vindo dos infernos atormentar as pessoas e as pessoas morrerem de verdade. Ele deixar pistas. Eu falei, esse cão é sobrenatural e vai estar aqui, gente. Porque não tem como alguém esconder um cão desse tamanho. E ainda um cão que solta chamas e não sei o que lá. Isso me deixou muito confuso, mas foi tudo explicado no final. Mas nas últimas páginas a gente descobre que sim, o cão existia. E fica aí a pulga atrás da nossa orelha. Será que é possível existir um cão com essas descrições? E esse é o link perfeito para a ciência e Sherlock Holmes. Quando o Sherlock e o Watson encontram o cão lá no final da história e a gente descobre que sim, ele era real, o Watson fala a seguinte frase reveladora: fósforo. Fim, acabou. O Sherlock até complementa, um preparado feito com habilidade e blá blá blá. Ou seja, dando a entender que tinha fósforo ali no cão. Quando eu li essa parte, eu falei, gente, como o cão está pegando fogo? Quem foi que enfiou fósforo na boca dele e está aí andando pegando fogo? Como é que ele obedeceu? Como é que ele não saiu correndo desgovernado? Mas calma, não eram palitos de fósforo. Tudo vai ser explicado agora. Então vem com a gente da nossa investigação. Já que a pista que a gente tinha era fósforo, então vamos começar por ela. Fósforo, pra quem não sabe, é o 15º elemento da tabela periódica. O símbolo dele é a letra P, porque vem da palavra fósforos, que do grego significa portador da luz. Mas uma propriedade física de substâncias que foi nomeada a partir do fósforo é a fosforescência. E essa é uma propriedade muito importante que aparece no Cão dos Baskerville. A fosforescência é um fenômeno de luminescência em que substâncias recebem energia que faz com que seus elétrons saiam do estado fundamental para um estado excitado. Quando isso acontece e os elétrons retornam para o estado fundamental, as substâncias emitem radiação. Só que no caso de substâncias fosforescentes, esse não é um retorno rápido e ele ocorre em várias etapas. Por causa disso, a substância continua emitindo luz por um certo período de tempo. Vocês lembram daquelas estrelinhas que a gente colocava no quarto quando criança no teto para brilhar no escuro? Pois é, aquilo tem uma substância fosforescente, que quando você tá com a luz do quarto acesa, você tá fornecendo energia para as estrelinhas. Quando você apaga, ela começa a emitir luz. Porque ela tá voltando pro seu estado fundamental e esse processo é lento. Tanto que depois elas apagam e param de brilhar. Também tinha aquelas surpresinhas do McDonald's ou até da revista Recreio, que vinha aqueles esqueletos que brilham no escuro. Adorava. E a substância mais utilizada para compor esses brinquedinhos é o sulfeto de zinco com cobre. E vocês podem confundir fosforescência com fluorescência, mas são dois fenômenos diferentes. A diferença entre os dois fenômenos é que em uma substância fluorescente, essa transição de energia do estado excitado para o fundamental ocorre de forma rápida. Então, a partir do momento em que você tira a fonte de radiação dessa substância, ela para de emitir luz. Um dos grandes exemplos de aplicação de substâncias fluorescentes no nosso dia a dia é em placas de trânsito. Quando você ilumina uma placa com farol e vê aquele brilho de volta, aquilo são as substâncias fluorescentes agindo. Quando você corta a energia do farol, elas param de brilhar. Mas pode ter acontecido uma confusão aí no livro, que quando o Watson fala fósforo, na verdade ele não tá querendo falar fósforo.
fósforo. O elemento em si, né? Nem palitos de fósforo como eu pensei que fossem. No final do século XIX surgiu uma classificação de minerais fósforo, e essa é só uma classificação que engloba outros tipos de substâncias fosforescentes devido à presença de manganês, prata ou cobre. Então a gente tem óxidos, carbonatos, sulfetos. Lembram da estrelinha que brilha no escuro? Pois é, sulfeto de zinco com cobre. E na verdade é mais plausível que tenha acontecido essa confusão, e o criminoso colocou uma mistura de substâncias fosforescentes no cachorro para dar aquela aparência fantasmagórica que era descrita, do que efetivamente ter sido utilizado fósforo. Eu fiquei muito confuso porque eu tava acreditando que tinha fogo ali, hein? Eu comprei a narrativa dos doidos do livro e achei que tinha fogo. Ali foi uma dramatização, porque na verdade não era fogo, mas aquela coisa de tipo, oh meu Deus, tá emanando luz. É, porque deve ter sido o cão correndo na escuridão da noite, aquele negócio brilhando, parecia fogo. Sim. Jesus, gente, coitado deste cachorro. Eu acho que no final do romance eu fiquei com pena, com dó, era do cachorro. Que não tinha nada a ver com a história, não tinha herança, não tinha nada a ver. Foi maltratado, ficou com fome, tinha coisa parecendo que tava pegando fogo nele. Que horror, que maus tratos. Mas respondendo a pergunta, sim, é possível o cão dos Baskerville existir. Então, gente, eu quero saber o que vocês acharam desse final. Porque pra mim ele foi muito ameno. Vocês acharam suficiente o criminoso morrer sufocado no pântano e não ter a certeza disso? Eu não sei se eu gostei disso não. Achei muito calminho, muito... Ah, o problema foi ser livrado sozinho. Ah, mas eu já tô acostumado, porque isso tá acontecendo de forma recorrente. É o tipo de escrita e o tipo de pegada do Sir Arthur Conan Doyle. Ele deixa a natureza resolver os problemas. Bota pra debaixo do tapete. Não fui eu que matei, não fui eu que criminalizei, foi Deus que resolveu. Não se esqueçam que esse é um projeto Luagoteca, então você pode conferir aqui em cima e lá na descrição o vídeo do João com a opinião dele sobre o cão dos Baskerville. Eu garanto pra vocês que vocês precisam assistir esse vídeo porque a risada tá garantida, gente. O João é sensacional. E a gente precisa saber de vocês também. Gostaram da nossa explicação de ciência em Sherlock Holmes? Se você gostou, já deixe seu joinha pra mostrar pra gente. E ajudar a gente na divulgação, porque isso é muito importante. Ah, a gente precisa avisar um negócio. Você pode fazer igual a nossa investigadora morta, Aline Mafra, e apoiar esse canal financeiramente. Quer se tornar um Luagar oficial também? O link tá no box de descrição. E muito obrigado a todos os apoiadores, vocês estão fazendo esse canal acontecer. No próximo vídeo vamos iniciar o terceiro volume do nosso box com A Volta de Sherlock Holmes, que é um livro de contos novamente. A gente viu que em Memórias de Sherlock Holmes ele morreu e agora ele vai voltar. E no cão aqui a gente não teve nada sobre isso. Então que história é essa? Adorei que a narrativa do cão de Baskerville é tipo, aconteceu. Sir Arthur Conan Doyle botou esse livro assim, solto. Como vocês bem sabem, já que é um livro de contos, nós vamos dividir ele em 2 vídeos. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre os 6 primeiros contos. A Aventura da Casa Vazia, A Aventura do Construtor de Norwood, A Aventura dos Homenzinhos Dançantes, A Aventura da Ciclista Solitária, A Aventura da Priory School e A Aventura de Black Peter. Então a gente te aguarda no próximo vídeo do projeto e você deve se inscrever aqui no canal para não perder esses vídeos. Momento exposição, o Lucas já queimou a largada e já começou esse livro. Ai, que ridículo. É isso, gente, a gente vai se ver nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo pra todo mundo. Tchau, Tchau. tchau. Sherlock vai voltar muito em breve, sem hiatos mais.